membro, que tem liderança. Não está falando de uma reunião num café para falar de Deus. Agora, irmãos, chamados por Deus, unidos em um corpo pelo batismo, comprometidos a cuidar um dos outros, agora Deus ordena que congreguemos. Deus ordena agora o culto público. E ali está a igreja presente. Hebreus 10, 23, 25. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. Agora, preste atenção, eu comecei a mostrar o que é uma igreja. É o ajuntamento dos redimidos, dos salvos, que se ajudam mutuamente. Agora salvos, escolhidos, eles são ordenados a se reunirem para o culto público, congregarem para o culto público. Agora, para que nos congregamos? Por que o ajuntamento? Por que sábado às 8, domingo às 10, domingo às 19, quarta às 19h30? Por quê? Nós congregamos, nos reunimos para celebrar o Evangelho através da adoração, pregação e administração das ordenanças. Agora, chamados do pecado, salvos pela graça, nos reunimos para cultuar a Deus, ou celebrar o Evangelho. Primeiro, nos reunimos para quê? Para adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Cantamos louvores, cantamos a obra de Deus, cantamos os atributos de Deus. Então, um dos motivos de reunirmos é prestar adoração a Deus por meio de louvores. Adoramos o Senhor por meio de louvores. Por que nos ajuntamos? Por que congregamos? Para sermos exortados pela palavra pregada. Por isso temos que reunir. Aqui aprendemos doutrina, mandamentos, somos consolados, ensinados, exortados, doutrinados. Por isso temos que congregar. Terceiro, para administrar as ordenanças do Senhor, batismo e ceia. Por isso que temos que nos reunir. Agora, o que são o que são esses três motivos? Congregamos para celebrar o Evangelho. A hora que estamos adorando a Deus, estamos cantando a obra de Cristo na cruz, o Evangelho. Quando estamos sendo exortados pela palavra pregada, é o que está em 1 Coríntios 2,18. Quando estive com vós, nada propus saber, senão Cristo e este crucificado. E através das ordenanças, que não são outra coisa, senão representações visíveis do Evangelho. A ceia, por exemplo, recordamos a morte de Jesus, a redenção. Batismo, os novos crentes dão testemunho público da sua união com Cristo em sua morte e ressurreição. Ou seja, celebramos o Evangelho no culto público, nos louvores, na pregação e no batismo e santa ceia. J.C. Riley, falando sobre a igreja, diz assim:
Esta igreja é a que especialmente pertence, por direito, às honras e privilégios presentes e às promessas da glória futura. Este é o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, o rebanho de Cristo, os domésticos da fé e a família de Deus. Esta que é o edifício de Deus, a fundação de Deus e o templo do Espírito Santo. Esta é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É a luz do mundo, o sal e o pão da terra. Veja a importância que nós ocupamos como igreja. Veja como é importante você congregar, você honrar a igreja. João Calvino diz assim: não pode ter Deus por pai aquele que não tem a igreja por mãe. Ou seja, eu gosto de Deus, de Cristo, mas não gosto da igreja. Não gosto de frequentar, de fazer parte. Só gosto de Deus e de Jesus. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Terminando agora, 3 palavras de aplicação agora, preste atenção. Primeiro, aos membros dessa igreja local, aos membros da Igreja Aliança do Calvário, irmãos que me ouvem, que me veem, eu quero estimular você a renovar seus votos com Cristo. Eu quero estimular você que, enquanto membro desta igreja, tenha compromisso com ela. Quando você se batizou ou foi tornado membro por aclamação, você fez um compromisso com ela, de fidelidade, de submissão. Renove seus votos com essa igreja, volte a frequentar assiduamente os cultos, tenha comunhão regular com os irmãos, preste conta para a liderança da sua vida, das suas situações. Seja submisso a fim de ser corrigido, exortado, aconselhado na sua vida. Renove seus votos. O que você está vivendo não é ser igreja. Ser igreja não é sentar e beliscar um cultinho e dar no pé. Ser igreja é viver a vida da comunidade. Chorar com os que choram, rir com os que riem. Participe das atividades, das dores, dos fardos. Se envolva com os problemas da igreja. Visite os irmãos, seja visitado pelos irmãos. Contribua com as suas necessidades. Ore, lute as lutas da igreja. Isso é ser igreja. Segunda palavra, quero me dirigir àqueles que professam ser cristãos, mas não são membros de igreja alguma. Sou crente, fiel em Jesus, mas não tenho compromisso com nem uma comunidade. Quero incentivar você, ou você que me ouve, a fazer parte de uma igreja local, a se integrar a uma igreja local, a estar sob a liderança de um pastor, as ordens de um pastor, viver a vida comunitária. Porque se você diz ser crente, mas não é membro de uma igreja, podendo ser, só porque você não acha correto ou não quer assumir um compromisso de membresia, caro irmão, talvez você não seja crente. Você tem alguma fobia de igreja, gente, povo, ai, mas eu amo Deus. Não, você não ama. É a mesma coisa que dizer que ama a mim, mas não ama o Augusto, meu filho. Não amo o Felipe. Não, você não me ama, não. Aí eu amo Jesus, mas não amo a noiva dele. Noiva horrorosa, noiva linguaruda, feia, esse cabelo daquela noiva, ai, horror. Isso não existe.
se diz crente, mas não é membro de uma igreja, não quer se envolver, participar, estar presente, porque não acha correto. Ai, pastor, eu não dou conta da igreja, não, só tem hipócrita. Não, mas vem, cabe mais um. A gente diz, só tem gente difícil. Então, filho, vem, você está no lugar certo. Já viu a igreja de Corinto, como é que era? Já viu na igreja de Corinto? Tinha clubinho, panelinha, um levava o outro no pau, vou processar o Aaron ali, ó, está me devendo R$12. O que mais? Abusavam da ceia, ficavam tontos, ia comer, beber, enche a cara. Eram soberbos, eram uma carniça. Sabe quem era o pastor? Paulo, mas não era eu não. O apóstolo Paulo. A igreja da Galácia. Quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Quem vos fascinou a crer em outro evangelho? Sensatos. Olha isso aí, a igreja de Paulo. Olha a igreja de Éfeso, erudita, cheia de teologia, tudo os pontos nos is, mas fria. Talvez você não seja crente. Você é assim igual eu? Vamos lá. Vai chegando sábado, sexta-feira, vai te dando aquele negócio, o coração vai dando aquela acelerada. Você fica... Irmãos, eu prego no Brasil e no mundo inteiro. Quando eu estou lá e começo os cultos, mas me dá uma saudade dessa igreja. Me dá uma vontade de estar aqui, louvando, pregando, ouvindo, orando, cantando, esbarrando com os irmãos. Mas é coisa... Meu Deus... Quer ver se você vai saber se é crente ou não? Na quarentena. Quando a gente foi impedido de cultuar. Teve irmão que estava entrando em depressão, parecia que tinha um pedaço te arrancado. O que era? Não estava podendo ir nos cultos, cantar louvores, tomar ceia, ouvir a palavra, ver os irmãos. Teve igreja aqui em Franca, que a pandemia acabou, ela continuou fechada, ficou 2 anos fechada. Então quero me dirigir a você, faça parte. Terceiro, quero dirigir àqueles que não pertencem a nenhuma igreja, simplesmente porque ainda não pertencem a Cristo. É os que não são salvos. Eu não me batizei, eu não sou membro, não sei, nem por aclamação, é porque eu não sou crente. Se tem alguém aqui essa noite, que me ouve pela TV e ainda não veio a Cristo, meu pedido não é que você venha para a igreja, venha, se integre a uma igreja. O segundo pedido era, diz crente, mas não quer saber da igreja. Esse eu chamo, vem para a igreja. Esse não é crente. Esse eu não te chamo para vir à igreja. Venha a Cristo, em arrependimento e fé para a salvação, depois vá para a igreja. Tem alguém assim, que não tem compromisso com a igreja, não é de não igreja, simplesmente porque não é de Cristo ainda, porque não se converteu? Eu não te chamo para vir para a igreja. Venha para Cristo, vá para a cruz, lá tem o perdão dos seus pecados. Se arrependa da bebedeira,